Obrigado. Queria iniciar agradecendo, Marta, por vocês fazerem o 5º encontro aqui na cidade de São Paulo, a primeira vez que acontece na cidade de São Paulo. Espero que os outros também possam ser feitos aqui. Muito obrigado aí pela visita de vocês. Sejam muito bem-vindos, quem não é aqui de São Paulo, que está aqui na nossa cidade. E quando tiver os outros, que eu também possa ter a oportunidade de visitar, se não for aqui, em outros locais do Brasil. Mas muito obrigado aí por a gente estar podendo fazer o 5º aqui na cidade. Queria iniciar falando aqui da primeira página da apresentação da Marta, que eu acho que sintetiza tudo o que cada um que está aqui nesse ambiente, ou que não está aqui nesse momento, tem muito mais pessoas participando, que estiveram ontem, que não estão aqui hoje, mas de cada pessoa que está envolvida nessa questão das pessoas em situação de rua. Eu acho que foi uma ação iluminada a frase que a Marta colocou aqui nesse material, e me permita reproduzir, que é a frase de Dom Luciano Mendes de Almeida. Procuremos todos aprender o caminho do diálogo, na verdade e a união em promover os valores da justiça e da liberdade. Essa frase tem tudo a ver com a gente. Essa frase tem tudo a ver com esse momento. Essa frase tem tudo a ver com cada ação de vocês, nosso do poder público, do sacerdócio do Padre Júlio, de cada um de nós. Não é possível discutir um assunto tão delicado, que a gente trata de pessoas que estão em vulnerabilidade, sem aprender o caminho do diálogo, da verdade e a união em promover os valores da justiça e da liberdade. Então, parabéns por colocar isso. Acho que a gente pode, a partir daqui, fazer muitas boas reflexões. E eu vou fazer uma fala aqui, muito do meu coração. Queria pedir para vocês a liberdade de falar do coração. Porque esse é um tema que me choca muito, me dói bastante. Para quem não é aqui de São Paulo, talvez não saiba, da minha história de vida, que vem da periferia, vem dos bairros mais violentos da cidade de São Paulo, montei minha empresa numa salinha de 2x2, tenho uma vida dentro da igreja. Então, é um assunto que, até pela forma como que eu vivi, como a minha vida foi me levando, faz com que me traga uma responsabilidade maior nesse tema. Agora, dizer que é fácil, não é fácil. Tem muita gente que tem dificuldade de seguir o que fala Dom Luciano, de ter o diálogo. O que eu tenho feito é promover o diálogo e escutar. Quando o Padre Júlio, uma das vezes que me visitou e falou, olha, Ricardo, as mulheres em situação de rua não têm o absorvente. Eu não esperei o dia seguinte. Foi na hora. Eu liguei para o Edson Aparecido e falei, eu estou aqui com o Padre Júlio. Ele está trazendo uma demanda que eu não havia percebido que era importante, que é fornecer o absorvente feminino para as mulheres. Você providencie isso e faça. E foi feito. Agora o Padre Júlio está falando que está fino. Mas vamos já, Zé Marcos, você já trata de ver o... aqui. Você já trata de ver. Eu peguei esse gancho, porque o Padre Júlio falou, e eu queria falar disso para vocês. Quando a gente tem a escuta, é possível você perceber os problemas, e quando você tem o coração aberto e a preocupação verdadeira, da verdade, você vai buscar a solução. Porque se alguém que não tem sensibilidade para isso, o Padre Júlio fala, entra aqui, sai aqui do outro lado e vai embora. Mas são dos detalhes que a gente precisa estar dialogando sobre esse assunto. Vocês peguem aqui a questão do consórcio de rua, que é o motivo aqui desse encontro nacional, das equipes de consórcio na rua e de rua, o exemplo que a cidade de São Paulo tem dado para o país. Tudo que acontece aqui em São Paulo acaba sendo muito exemplo para o Brasil inteiro, até porque São Paulo é o reflexo e é o espelho do Brasil. Aqui em São Paulo, a gente tem gente do Brasil inteiro. Não tem um lugar aqui que você vá num bairro, numa reunião de condomínio, que você perguntar se tem alguém de qualquer um estado do norte e do nordeste, não vai ter.
São Paulo é isso. São Paulo é uma cidade muito acolhedora, uma cidade da diversidade, que acolhe a todos, gente do Brasil e do mundo inteiro. Então, é uma cidade global, que tem muito essa característica. E, até por conta disso, tudo que acontece aqui, como eu acabei falando aqui, estou repetindo, reverbera para o país inteiro. E a gente tem, evidentemente, a consciência de que tem muitas coisas para serem ainda resolvidas, que a gente precisa de fazer muitas ações, como, por exemplo, falou aqui o nosso coordenador, cadê aqui? O coordenador, pegar o nome dele certinho, o coordenador do Movimento Nacional de População de Rua, o José Vanilson, de que como seria bom se não precisasse ter consultório de rua, porque não teria pessoa em situação de rua. Como seria bom se não tivesse hospital, porque não teria doente. Como seria bom se não tivesse presídio, porque não teria bandidos. Mas a gente vai caminhando para que chega numa situação dessa. A questão é que está aí as pessoas em situação de rua e a gente precisa dar o tratamento. O que eu fico muito alegre da nossa equipe, porque não é só eu, né? Quando você toca uma prefeitura desse tamanho, uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? Você pega o país, Portugal tem 10 milhões, nós temos uma cidade aqui que é maior do que muitos países, e que a gente vá fazendo ações concretas de atendimento às pessoas em situação de rua, eu fico feliz, como, por exemplo, foi na nossa gestão que nós aumentamos, e a Marta falou aqui, de 19 para 26 equipes, que isso representou um aumento de 76% nos funcionários para atender a população e que repercutiu em atender 65% a mais as pessoas em situação de rua. Então, são coisas assim concretas das ações que a gente está fazendo, né? A questão do fornecimento das próteses. E, fora isso, a gente ainda tem as 6 equipes de redenção na rua, que também é da nossa gestão. O Hospital Bela Vista, o Zamarco falou, mas eu queria deixar isso aqui muito frisado. Aqui, a cidade de São Paulo tem o primeiro hospital que é referenciado para as pessoas em situação de rua. O que é um hospital referenciado? Que tem todo o seu corpo clínico, o atendimento, com um protocolo específico para atender as pessoas em situação de rua, que eu acho que é fundamental. E tem o Bezerra, nosso secretário da Assistência Social, que eu já perdi as quantas vezes eu acompanhei ele indo nos abrigos, indo conversar com o Padre Júlio, indo visitar os consultórios de rua, indo pessoalmente. Né? O Zamarco, se eu estiver falando qualquer mentira aqui, você pode falar, viu, Marta? Verdade. Né? O Alexis, o Zamarco, o Vitor, o doutor Maurício, a Sandra, que é da nossa equipe de saúde, todos nossos colaboradores da equipe da saúde, da ciência social, de direitos humanos, nós estamos próximos. E, evidentemente, que o Padre Júlio, que é a maior referência, não só do nosso país, mas do mundo, em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, ele vai sempre nos cobrar. Mas eu sei que, dentro do coração dele, ele sabe que ele conta com uma equipe da prefeitura que o escuta e que o respeita e que faz de tudo para atender o que ele pede, porque ele nunca pediu nada para ele, sempre vem falar com a gente, pedindo para as pessoas. E a gente tem muito orgulho de ter o Padre Júlio aqui com a gente, nos dando o norte, nos orientando e o tempo inteiro nos alertando para a gente estar com foco nessa questão das pessoas em situação de rua. E aí eu queria só fazer um parênteses, Padre Júlio, de dizer para o senhor assim, que não precisaria, né? Todo mundo aqui já conhece, deu para ver pelas palmas, o quanto o senhor representa para nós, o quanto o senhor tem dedicado a sua vida para todos nós. É natural que às vezes o senhor puxa a minha orelha, eu fico triste, porque eu também sou ser humano, né? Mas não poderia deixar aqui de dar esse depoimento de que todas as vezes que a gente conversa, toda vez que a gente acompanha as suas ações, o senhor tem sido um norteador para que a gente possa estar sempre procurando fazer as ações melhores para as pessoas. E a gente lançou aqui na cidade o programa Reencontro, que faz uma inovação no sistema de atendimento às pessoas de rua, que é o Housing Feast, as unidades habitacionais de 18 metros quadrados, para as pessoas poderem ter um teto. Eu vou muito conversar com as pessoas em situação de rua, gosto de ir, de sentar, de dialogar, né, ir nos abrigos, de escutar as coisas. E uma das coisas que eu percebo bastante é que nós precisamos muito, José Vanilson,
é isso, é fazer as ações para as pessoas poderem ter oportunidade, aqueles que quiserem, de não estar na rua. Porque às vezes ele quer procurar um emprego, como se ele não conseguiu tomar um banho, pode se apresentar e levar o seu currículo. E o nosso grande esforço, e nós não mediremos esforços, para que a gente possa dar oportunidade para todos que moram nessa cidade, de ter um teto. Isso é algo que eu tenho como a minha meta. Vai ser a maior questão pessoal que eu vou poder deixar na cidade quando eu terminar o meu mandato. E aí é com vocês que a gente vai conseguindo avançar nessas questões. Eu fico muito feliz quando a gente coloca lá, às vezes, na nossa rede social da prefeitura, e que eu recebo os relatórios, e que contam tantas e tantas histórias do atendimento de vocês para as pessoas, que as pessoas são acolhidas, né? Então, vocês são anjos na vida dessas pessoas, e que cada um está em um lugar pelo dom que tem. O Padre Júlio é um sacerdote, é um padre, porque tem esse dom, essa vocação, né? Eu estou na política pela vocação de servir. A Martinha, além de estar nesse ponto todo, tem essa dom, essa vocação de ser líder, de liderar, como o José Vanilson. O Zé Marco, que é médico, o Bezerra também é médico, o Maurício é médico, né? Porque tem essa vocação, o dom de cuidar. E vocês têm essa vocação e o dom de cuidar das pessoas dentro do contexto do consultório de rua. E que cada um de nós possamos exercer esse dom que Deus nos deu, essa vocação de cuidar das pessoas, que eu acho que é importante. Para concluir, eu queria contar para vocês algo que demonstra verdadeiramente aquilo que as pessoas são. Hoje a gente vive num mundo de rede social que é terrível, né? Então as pessoas colocam tudo de todas as formas. As pessoas têm a capacidade de falar coisas impressionantes. Mas para vocês verem o que é verdadeiramente aqui a nossa cidade, o José Vanilton também comentava aqui da questão das pessoas poderem ter direito a utilizar uma UPA, uma UBS. E foi nessa gestão, José Vanilton, que até 2016 só tinham 3 UPAs na cidade. Hoje tem 23. Foram 20 de 17 para cá. Só tinham 3 até 17. E dessas 20, eu inaugurei 9 só no ano passado, iniciando, e vou inaugurar mais 15 até 2024. É uma mudança do contexto da área da saúde impressionante. E a saúde é para todos, hospitais. Desde a fundação da cidade, Padre Júlio, desde que a cidade foi fundada, até agora, 2020, haviam 20 hospitais. Nós abrimos 10 novos hospitais, 50% a mais em 2 anos do que foi a estruturação de hospitais na cidade desde a sua fundação até 2020. Uma revolução gigantesca na área da saúde. Ampliamos, como a gente já falou aqui, a Marta falou, as equipes do consultório de rua e também dos PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Nós colocamos mais 327 equipes que vai fazer aquele atendimento. Unidades odontológicas também. E as unidades odontológicas, eu te amo. Nós dobramos as unidades odontológicas de 9 para 18. E aí tem um outro contexto, que é que eu queria compartilhar com vocês aqui, da gente poder fazer as ações de políticas públicas para que as pessoas possam evitar de ir para a rua. Por que elas vão para a rua? Né? Porque não conseguiu pagar um aluguel, porque teve uma decepção familiar, porque tem uma questão mental. Vocês sabem melhor do que eu tantos e tantos motivos que levam as pessoas a irem para a situação de rua. E São Paulo tem feito um trabalho muito forte com relação a poder gerar oportunidades de emprego e renda, né? Porque aí as pessoas vão poder ter condições de ter um trabalho e poder, evidentemente, pagar suas contas e não poder pagar seu aluguel e não ter que ir para a rua. Dá um dado só para vocês, para a gente poder ter ideia. E o Padre Júlio, é importante que saiba disso, todos vocês. Nesse último dado do CAGED, que é o Cadastro Geral do Trabalho, do Ministério do Trabalho, a cidade de São Paulo gerou 336 mil empregos formais. 336 mil. A segunda colocada foi a cidade do Rio de Janeiro, com 82 mil empregos formais. Olha que importante esse dado.
O Rio de Janeiro tem metade da população de São Paulo, mas nós crescemos 4 vezes mais na geração de empregos formais do que a segunda colocada, o Rio de Janeiro. Nós tínhamos, em 2017, 444 mil MEIs, microempreendedores individuais, José Manilton. 444 mil em 2017. Nós chegamos agora a 1.120.000 MEIs na cidade de São Paulo. 55%, olha, Marta, que interessante, 55% desses microempreendedores individuais são de titularidade de mulheres, o que demonstra, inclusive, as mulheres, né, participando e empreendendo, colocando a sua vocação empreendedora para gerar as atividades. E aí, professor Antônio, é um conjunto de ações que a gente vai desenvolvendo das políticas públicas que a gente consegue fazer com que as pessoas não precisem estar numa calçada, numa rua. Um outro dado fundamental que eu queria compartilhar com vocês, eu pediria muito que o padre Júlio pudesse também fazer a assimilação desse dado. Entre 2013 e 2016, foram entregues na cidade de São Paulo 5.500 unidades habitacionais. Entre 2017 e 2020, foram 17.000. Eu entreguei, só no ano passado e nesse ano, 4.240 chaves e vou entregar 49.000 unidades habitacionais até 2024. É 10 vezes mais do que foi feito no período de 13 a 16. E aí, quando você dá as oportunidades de unidade habitacional, você faz uma ação de política pública da economia da cidade para poder gerar oportunidades de emprego e renda. Você tem as ações políticas de saúde. E, para concluir, um outro dado fundamental que eu queria compartilhar com vocês, que tudo isso é um conjunto de ações que interfere diretamente na questão das pessoas irem para a situação de rua. Na área da educação, nós tínhamos no período de 13 a 16, chegamos a ter, professor Antônio, 80.000 crianças esperando uma vaga de creche. Na cidade de São Paulo hoje, pelo 2º ano consecutivo, vocês sabem quantas crianças tem fora da creche? Nenhuma. Nós temos vaga de creche para todas as crianças da cidade de São Paulo. E agora, com Mãe Paulistana, que é um programa que a gente tem para as mamães que ficam grávidas, ela já no 4º mês de gravidez, ela decide aonde o seu nenê que vai nascer, vai estudar em qual creche que ela determinar ali. Então, já está na barriguinha, a gente zerou a vaga e a gente vai continuar zerando a vaga de creche. Então, um conjunto de ações, acho que é importante, que a gente vai melhorando a qualidade de vida das pessoas. Evidentemente, uma cidade desse tamanho sempre vai ter problemas, mas é inegável que o que a gente está avançando, com muita simplicidade, sem fazer muita propaganda, sem fazer alarde, acordando cedo, dormindo tarde, com uma equipe comprometida, com uma equipe com muita capacidade, mas com uma equipe que tem, dentro do seu coração, o compromisso de olhar para o próximo de um jeito diferenciado. E eu tenho muito orgulho da minha equipe. E é por isso que a gente tem certeza, Vitor, que nós vamos fazer, como diz uma frase importante de Gandhi, né? Para toda caminhada tem que dar o primeiro passo. E a gente vai dando passos rumo a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, tem um fato fundamental nessa questão toda. Tem a questão da gestão, tem a questão de capacidade de fazer gestão, né? Porque tudo isso também você tem que ter uma capacidade de saúde financeira para tocar tudo isso. Pega, por exemplo, uma UPA, né? Para você construir uma UPA, para construir o prédio e equipar é 8 milhões. Para manter, todo mês a gente gasta 5 milhões. Então, em 2 meses, o custeio já foi... A questão não é nem construir, é você ter um planejamento para ter os equipamentos funcionando. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês terem a certeza, e quem é daqui já sabe, e quem não é daqui poder compartilhar isso nos seus estados e municípios, e para que a gente possa verdadeiramente demonstrar a importância da administração com as pessoas em situação de rua, eu acho que é a forma como a gente conduz todo esse processo de diálogo. E dentro disso eu queria contar um episódio que eu tive com esse rapazinho bonito que está aqui, chamado Lucas. Meu Jesus! Levanta aí, Lucas.
Vocês conhecem esse rapaz aí? Hã? Ele era meu bebê. Era o bebê da Marta. Esse rapaz global, que muita gente conhece, né, o militante da questão das pessoas de rua, vou contar para vocês uma passagem. Padre Júlio, eu tenho ido visitar os nossos abrigos de forma surpresa, sem avisar. Eu pego à noite o meu carro e chego lá. Um dos dias das minhas visitas surpresa, eu chego no local e o Lucas estava lá. É verdade? Hã? É. Aí ele estava lá. Com a... Quem que é aquela gerente? Hã? Denise. Com a gerente Denise e com toda a equipe. E o que eu queria compartilhar com vocês para dar uma tranquilidade ao coração do Padre Júlio? E o senhor sabe que o Lucas é uma pessoa que é do seu conhecimento, é da pastoral, participa com o senhor da pastoral. Porque, gente, tem os problemas, mas o que eu presenciei nas minhas visitas? E, Lucas, qualquer coisa que eu falar diferente, você, por favor, se você pode corrigir, tem toda a liberdade. O que eu escutei de todas as pessoas que eu conversei, todas as pessoas que estavam lá no abrigo, todas elogiando o acolhimento da Prefeitura de São Paulo. É verdade ou não é? Isso é que nos dá a tranquilidade de que a gente precisa sempre estar melhorando. Deve ter muitos locais que a gente precisa fazer ações, mas que a gente também tem uma trajetória e estamos fazendo algumas ações que já tem sido muito perceptível a grande melhora. Das pessoas chegarem lá, ter alimentação, ter o chuveiro quente, ter o seu cobertor, seu colchão, o local está limpo, e a gente poder, desse jeito, ir avançando com o trabalho fantástico que vocês desenvolvem através do consultório de rua. Então, tenho certeza absoluta que isso é uma preocupação não só dos secretários e da equipe, né, de poder dar um atendimento cada vez melhor para as pessoas de rua, mas queria contar esse exemplo aqui, porque eu tenho aqui uma testemunha na minha frente, né, de que tem do próprio prefeito o cuidado pessoal e legítimo e verdadeiro de um cristão que está nessa situação de ser prefeito de São Paulo, que sabe da sua responsabilidade e que sabe que também vai poder contar com cada um de vocês, com o consultório de rua, para a gente poder fazer um trabalho cada dia melhor para os nossos irmãos e irmãs de rua. Obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Sigamos em frente, firme, melhorando a qualidade da vida das pessoas. Obrigado, abraço.